pela internet. Vamos dar início ao nosso quarto encontro no nosso curso de Igreja de Atos, e eu emendei de Atos e Ações, fazendo uma pequena recapitulação dos 3 encontros anteriores para a gente engatar nosso objetivo hoje. No primeiro encontro eu expliquei um pouco sobre o livro de Atos, o contexto da igreja e a promessa que foi cumprida em Atos 2. Na reunião passada eu fiz uma leitura de Atos 2 com base em Joel 2, que é a base do sermão de Pedro, para verificar com Pedro qual a explicação que ele deu para o fenômeno do Pentecostes. Então, o Pentecostes aconteceu no início do capítulo 2, ele gera uma reação que está ali de expectativa e também de crítica, e Pedro toma a palavra para explicar o que é que estava acontecendo. E ele termina dizendo no versículo 36, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, o autor de Atos narra uma nova reação, a reação desses que ouvem a explicação, e eles perguntam: que faremos, irmãos? Então Pedro responde, e aqui eu vou responder interpretando, mudem a sua mente e adiram a Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês também receberão este mesmo dom do Espírito Santo, porque esse Espírito Santo que está sendo dado agora a todos nós, a toda a carne, como o profeta falou, é para todos vocês, para as próximas gerações e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então ele deu uma perspectiva de inclusão na promessa, tanto para aqueles do futuro, no tempo, como para aquele de qualquer lugar no espaço. Com muitas outras palavras, Pedro ainda os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. A palavra perversa aqui significa seca, estéril, sem vida, versus esse renovo, essa água, esse vento que o Espírito Santo está dando para uma nova geração que começa então a partir desta vida, dessa vitalidade que o Espírito Santo dá. E termina então esse relato dizendo o seguinte: então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Não sabemos se eram 3.000 pessoas ou 3.000 homens, porque depois ele vai falar de 5.000 homens. Então não sabemos, também aqui por enquanto não importa. Nosso objetivo hoje é colher lá no final do capítulo 2, o resultado da ação do Espírito Santo nos discípulos de Jesus. Então, em Atos, você tem o capítulo 1, antes da descida do Espírito Santo. No capítulo 2, se a gente fosse colocar assim, bem esquematicamente, desce o Espírito Santo, faz o cumprimento da promessa, e que resultado ele gera? Então eu queria dedicar a aula de hoje a verificar que resultado a descida do Espírito Santo produziu na igreja. Eu sei que tradicionalmente esse texto é usado para o pentecostalismo moderno, e na minha apresentação da aula passada eu disse que isso é o que menos importa aqui agora, Nós colocamos o sermão em cima de Joel 2 para ver todas as bênçãos que Deus tinha prometido ali naquela circunstância. Se o que aconteceu no Pentecostes é o cumprimento de Joel, então nós temos que olhar nos versículos seguintes o que isso resultou, Que resultado a descida do Espírito Santo produziu na igreja. Para a gente avançar, eu quero propor pelo menos 2 textos que a gente considera, digamos, resumo dessas características que eu estou colocando. Então vamos ver em Atos 2, versículo 42, o primeiro texto,
e depois, em Atos 4, o segundo texto, que praticamente repete esse primeiro. Então vamos lá. Perseveravam esses que foram batizados, esses 3.000 homens, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Só algumas pinceladas sobre esse texto para a gente poder explorá-lo depois. Esse é um texto que não capta apenas a reação imediata dos irmãos. Por quê? Ele dá uma noção de tempo aqui, né? O que está dito aqui foi escrito do presente para o passado, né? Se foi Lucas que escreveu, como a gente acredita, ele escreveu isso daqui muitos anos depois, né? Então, esse retrato que ele dá da igreja, certamente é uma experiência de um certo prazo, né? Não vou dizer quanto tempo, porque não sei, seria especulativo, mas é uma experiência de um certo prazo. Ele fala, por exemplo, perseveravam. Perseverar é uma duração no tempo, né? Então não é apenas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não se trata apenas de uma reação empolgada inicial, né? Mas é uma reação no tempo. Em cada alma havia temor e tal. Depois ele fala também, vendiam suas propriedades, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Esse versículo também dá uma noção de tempo, né? Vender, comprar, distribuir, verificar necessidades são medidas que levam tempo. Quando ele fala também diariamente perseveravam no templo, também é uma questão de tempo. E depois fala, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Fala também que eles contavam com a simpatia do povo. Então, todos esses detalhes nos levam a crer que se trata de uma experiência que perdurou no tempo, né? Estou dizendo isso para refutar uma certa interpretação que mostra que esse povo fez isso por uma euforia imediata, né? Depois passa aquele fogo, né? E tudo volta ao normal. Eu discordo dessa interpretação. O segundo texto que nós vamos comparar está em Atos 4, né? Não sabemos quanto tempo depois, porque fala aqui do milagre na porta do templo, né? A prisão dos apóstolos, a reação da igreja, e de novo um retrato. Então parece que de tempo em tempo Lucas dá um pequeno relatório de como a igreja está vivendo. Capítulo 4, versículo 32 fala assim: da multidão dos que creram. É a música que você cantou para nós, né, Giovanni, aquela vez, né? Quem que é logo os vencedores? Vencedores. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, segundo a medida que alguém tinha necessidade. Na sequência, ele dá um exemplo positivo e um exemplo negativo, que a gente conhece bem. O exemplo positivo é Barnabé. Barnabé, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé,
quer dizer filho da exortação ou filho da consolação, levita, natural de Chipre. Chipre, eu falei chifre, né? Chipre. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, de toda essa experiência, Lucas cita um caso concreto e dá então o nome ao irmão. Depois cita um caso negativo de Ananias e Safira, que também haviam acumulado bens e que tenta fazer uma simulação de generosidade, e o resultado é drástico, porque os dois morrem. No final, na sequência de Ananias e Safira, ele dá outro exemplo, dizendo muitos sinais e prodígios, outro resumo, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Costumavam reunir-se de comum acordo, etc, e fala então da vida da igreja. Aí vem outra prisão, outro exemplo de perseguição. No início do capítulo 6, a gente já vai perceber, eu não vou tratar do capítulo 6 hoje, mas só para engatar com o tema do próximo encontro. No capítulo 6, ele já vai falar de conflitos na assistência dos necessitados, ou seja, aquelas providências imediatas já estavam gerando dificuldades para atender todos os irmãos. E então a igreja, de novo, reage, estabelecendo os meios de solucionar a questão. Aí vem o conflito de Estevão e tal, e a primeira perseguição. Nesse texto que eu li, do capítulo 4, ele vai enfatizar algumas figuras que já foram tratadas no capítulo 2. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava nada como sendo exclusivamente seu, tudo era comum. Os discípulos, os apóstolos, davam testemunho da ressurreição, em todos eles havia abundante graça, nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam à disposição dos apóstolos. Essa expressão aos pés dos apóstolos significa à disposição. E eles então organizavam essa distribuição. É interessante que a ação do Espírito Santo não produz de imediato aquilo que nós estamos acostumados ou esperávamos ver, missões, ou alguma outra coisa assim, cultos, louvores, qualquer outra coisa. Mas produz um resultado integral. Fala do ensino da palavra, fala do partir do pão, fala das orações, fala dos louvores e fala também da dinâmica interna da comunidade. Eu fiz aqui um pequeno relatório, colocando esses dois textos lado a lado, para sintetizá-los por tópico. O que esse texto, quais pontos esses dois textos querem enfatizar. E a partir daqui, eu quero propor hoje, então, como minha tarefa, meu objetivo, estabelecer o que é normativo e o que não é normativo. O que é essencial de uma igreja e o que é contingencial, ou acidental, ou periférico. Então vamos lá. Eu coloquei aqui como doutrina um tópico que ele destacou. Esse povo se reuniu em torno do ensino de Jesus. Orações, eles faziam orações nas suas casas, se reuniam de casa em casa para orações. Perceba que o judeu sobe ao templo para orar. Essa comunidade passa a orar nas suas próprias casas. Fala do partir do pão. E aqui nós podemos levantar pelo menos uma questão. Se está falando de sopão, no sentido de vamos dar pão para todo mundo, ou se está falando, está falando da Eucaristia, da Santa Ceia. As duas ideias são aceitáveis aqui. Fala que eles comiam pão juntos, com alegria e simplicidade de coração. Olha que interessante, alegria
e simplicidade de coração. O excesso era distribuído, tornava a todos singelos, e afinal havia alegria. A palavra comum, comunhão, que no grego é a mesma palavra, também está muito destacada nesse texto. Fala, todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Ninguém dizia que coisa alguma era sua, mas todas eram comuns. Então a palavra comum e comunhão é a mesma, né? A gente pensa na comunhão como vire para o seu irmão do lado, diga que o ama, né? Comunhão, estar juntos, célula em casa, ou comunhão da igreja, comunhão do culto, né? Mas a palavra comunhão, comunidade, comum, é a mesma palavra no grego. Então nós temos uma linguagem comum, temos uma fé comum, temos nossos bens em comuns, temos um culto em comum. Tudo aqui é comum, né? O que nós vamos ter que discutir logo na sequência é o que é normativo, o que é essencial, ou o que é apenas exemplificativo, que se nós imitássemos exatamente igual, talvez não alcance o objetivo do nosso tempo como o deles foi atingido. Depois ele fala dos bens, ele fala isso tanto no capítulo 2 como no capítulo 4, vendiam suas propriedades e bens. E no capítulo 4, todos os que possuíam herdades ou casas vendiam. Fala também de distribuição. Não havia entre eles necessitado algum. Repartiam com todos, cada um o que havia de necessidade. Traziam o preço do que fora vendido. Lembra aqui de Ananias e Safira, né? Vendem um campo, escondem uma parte e trazem, né? Ali Pedro deixa muito claro que se tratava de uma atitude espontânea. Outro detalhe que é muito destacado nesse texto, que nos causa até um certo medo, uma certa reação, um certo horror, é a unanimidade, né? Porque todas as vezes que se fala de unanimidade, a gente pensa de alguém impondo uma opinião, e nós, como pessoas modernas, ocidentais, individualistas, vamos dizer, alto lá, isso é tua opinião, não é a minha, né? Não, isso é o que você pensa, não é o que eu penso, né? Mas ele destaca tantas vezes a um coração, uma só alma e unânime, que nos constrange pensar que uma multidão tão diversa, né, porque são estrangeiros, são prosélitos, são judeus, são galileus, são pobres, são ricos, né, possam ter unanimidade, um só pensamento, né? É o sonho de consumo, não é, irmão? Para qualquer pessoa que vive em grupo, pensar, puxa, não houve debate, não houve conflito, não houve quebra-pau, né? Aquilo que o grupo quis, todo mundo quis, né? Então é muito interessante que essa comunidade tenha colhido esse resultado. Um outro detalhe que aparece no capítulo 2 é o louvor, né? Louvando a Deus, que é interessante, né? Louvando a Deus, versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Um outro detalhe que me chamou a atenção é o testemunho, né? Fala que eles perseveravam unânimes no templo. A igreja de Jesus abandonou o templo, porém ia no templo. Vamos ter que discutir por quê, né? Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. E aí nós temos que pensar, o que é que eles faziam, né? Eles iam lá na porta do templo apenas para dizer, olha, Jesus que morreu está vivo, né? E o povo iria acreditar nisso por quê? Né? Porque fala que eles davam testemunho com grande poder. O que mais que fala? Faziam maravilhas e sinais, os apóstolos, né? Ou pelo menos na direção deles, e aqui talvez a gente pense imediatamente em milagres sobrenaturais e espetaculares, né? Temos que discutir isso também. Fala que eles caíam na graça do povo, aquele povo que matou Jesus, que falou crucifica-o, aquele povo do qual os discípulos tinham medo, agora estavam dizendo
Que interessante, né? Eles estão nos dando uma alternativa, eles estão nos apresentando uma coisa nova, de fato. E então fala que eles estariam na graça do povo, na simpatia do povo, o que não significa ausência de crítica, né? Porque na sequência virá perseguição. Outro detalhe importante no capítulo 4, em todos eles havia abundante graça. A palavra graça é uma palavra central da nossa fé, mas é uma palavra abstrata, uma palavra difícil de dar, digamos, como é que eu poderia dizer, substância, né? O que eu veria para dizer fulano está cheio da graça, esta igreja está cheia da graça, né? Que realidade está diante dos meus olhos para que eu descreva dessa forma? É interessante. E por último, aquilo que toda a igreja deseja. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, né? Parece que a própria vida da igreja se tornou um testemunho. E então as pessoas vinham entrando e buscando essa alternativa de vida, de modo que logo depois vai falar de 5.000 pessoas, né? Logo depois vai falar e foram acrescentados à igreja cerca de 5.000 pessoas, né? Então, onde é que está a questão dos 5.000? Capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens. Então, quando fala 3.000, fala pessoas. Quando fala 5.000, fala homens. Então, eu posso pensar que, de fato, eles estão contando apenas homens, ou então foi um ato falho aqui de Lucas, né? O evangelista que destaca tanto o papel da mulher, que usou o censo nos padrões antigos, né? Ele poderia ter contado a comunidade toda. Bom, fiz apenas uma descrição dos dois textos, e agora queria então apresentar umas observações gerais, para a gente na sequência discutir o que é normativo. Quando eu digo normativo, estou querendo dizer que é norma para a igreja, que a igreja tem que seguir. Quando eu estou dizendo exemplificativo, a gente está dizendo assim, que exemplo essa igreja nos deu para as demandas imediatas do contexto dela, que nós devemos, por exemplo, reagir ao nosso próprio contexto com outras medidas. Não adiantaria reproduzir, como por exemplo o lava-pés. Jesus fez o lava-pés porque o lava-pés era a necessidade imediata daquela situação. Não adianta hoje pedir para os irmãos tirarem o sapato e a meia para lavar os pés de pés limpos e perfumados, né? Então, como a gente poderia seguir o exemplo, né, e não a norma? Perguntas até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos lá. Quando eu digo então, o que nós vamos observar aqui agora, então, é o que é normativo. À medida que vamos falando, né, o que é normativo e o que é exemplificativo. Outra questão que nós podemos pensar também, já uma pergunta, problema que a gente pode ter em mente, é o que é da essência da igreja e o que é meramente contingencial, né, casual. Tipo, a igreja pode fazer assim, e ela ainda é a igreja de Jesus, né? Mas tem alguns detalhes que esse texto nos apresenta, que são aquilo que a gente chama de sine qua non, ou seja, sem o qual não, né? Por exemplo, uma igreja pode viver sem ensino da palavra? Isso é essencial ou era apenas um exemplo que a igreja nos deu, né? Uma igreja pode viver sem oração? Uma igreja pode viver sem testemunho? Uma igreja pode viver sem louvor e adoração? Uma igreja pode viver com pessoas passando fome enquanto outros estão, né, caindo da mesa de tanta comida, né? Então são questões para a gente pensar. Antes de entrar nisso, eu queria fazer aqui então algumas questões. Primeiro, deixa eu ver aqui. Primeiro, quem são essas pessoas, né? Quem são essas pessoas
que estão aqui? Eu costumava pensar, com base na festa do Pentecostes, que se tratava apenas de peregrinos ou pessoas que estavam aqui de passagem. Por quê? Jesus morreu num período de Páscoa, né? E ascendeu, né? Saiu pouco antes do Pentecostes, portanto, entre duas grandes festas. Isso significa que Jerusalém estava lotada de pessoas. Então eu poderia pensar, bom, que ideia bacana, né? O Espírito Santo desceu num dia em que Jerusalém estava lotada de estrangeiros, depois esses estrangeiros vão embora e já se tornam então fundadores de igreja. Essa é apenas uma possibilidade. A outra possibilidade está aqui no capítulo 2, versículo 5, quando fala assim: estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações debaixo do céu. Então, como os judeus viviam dispersos, eles poderiam facilmente fixar residência fora ou fixar residência em Jerusalém. Então havia um certo trânsito de pessoas. Isso era muito comum no Império Romano. Por exemplo, o cara é comerciante, né? Ele pode passar 2, 3 anos em Jerusalém, depois ele vai para Roma, fica lá 5 anos, depois ele vai para Éfeso, fica lá não sei quanto tempo, né? O cara não podia apenas fazer viagens curtas como nós fazemos, né? O cara vai em São Paulo de manhã e volta no final do dia, né? Então eles percorriam o mundo, eles iam fixando residência em diversos lugares. Portanto, essa comunidade do final do capítulo 2 é uma comunidade estável. E a minha ideia anterior era que era uma comunidade flutuante. Tipo, eles fizeram ali, digamos, igual acampamento de igreja, né? Fizeram ali uma coisa emergencial, tipo, olha, nós estamos aí com centenas de pessoas que não têm onde ficar, então vamos armar barraca, vamos comprar sanduíche, vamos fazer e tal, blá. Depois eles vão embora e a igreja volta ao normal. Não, essa hipótese também está afastada, porque no versículo 5 fala, estavam habitando em Jerusalém. Se a gente fizer um censo aqui, a gente vai perceber que a primeira contagem fala de 120 pessoas, no capítulo 1, versículo 15, fala 120 pessoas. Parece que 120 pessoas cabia nesse ambiente em que o Espírito Santo desceu. Então era uma igreja pequena, para os nossos padrões, né? Depois fala de um acréscimo de 3.000 pessoas, no final do capítulo 2, e depois lá no capítulo 4, versículo 4, fala de 5.000 homens. Se a gente considerar que Jerusalém tinha lá seus 100.000 habitantes, né, e que numa época de festa podia chegar a 5, 6, 7 vezes mais, então nós temos aqui 5.000 homens, podemos triplicar isso aqui para umas 15.000 pessoas, né? Então seria uma comunidade comunidades, né, espalhadas por Jerusalém, por diversas casas, sob a administração dos apóstolos. Esse povo, esse grupo de pessoas imenso é que está vivendo na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, né? Então aqui nossa estatística já explodiu. Para quem pensava em apenas 120 pessoas, ou apenas em peregrinos acampados em tendas, né? Então a nossa cabeça aqui já muda. Quando fala em doutrina dos apóstolos, aqui eu queria fazer um exercício com vocês que é o seguinte, é um exercício que me ajudou, né? Ao invés de esquecer o Evangelho, porque parece que Atos é outro mundo, né? Jesus não está mais aqui e tal, aí você fica ali encantado com a igreja do Pentecostes, falando em língua, e esquece dos evangelhos. Vamos conectar Atos com evangelhos, né? E tudo que a gente ler aqui, a gente refletir sobre a realidade do evangelho. Que direito têm os apóstolos de ensinar sua própria doutrina? Aqui tem uma revolução. Lembram que Jesus foi questionado: por que você ensina? Quem te deu essa autoridade? E as próprias pessoas diziam:
Quem ensinou essa sabedoria a esse homem? Quem é o mestre dele? Então, quando se fala em doutrina dos apóstolos, está querendo dizer que esses 15 mil judeus e estrangeiros e prosélitos, né, param de ir ao templo para os sacrifícios e tudo mais, param de frequentar sinagogas e cometem um ato revolucionário de se reunir nas suas próprias casas e prover seu próprio ensino. Eu sei que os comentaristas vão dizer que essa ruptura se deu muito mais tarde, né? Que os cristãos continuaram frequentando sinagoga durante décadas e tal. Eu considero impossível, né? E prefiro ficar com o relato de Atos, né? Então eu não sei se a gente consegue quantificar ou compreender a revolução que esse povo causou, né? Porque eles deixam de ir ao templo, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que você vai fazer no templo com o seu tourinho, seu bezerrinho, sua pombinha? Você não vai mais lá. Isso tem um impacto imenso no templo, que vivia de comércio das coisas sagradas. Além disso, eles não vão mais às sinagogas. E eles passam, então, imaginem vocês, 15 mil pessoas, podemos pensar aí em 200 grupos ou mais, né? Muito mais do que 200, né? Podemos pensar em centenas de grupos, né? Sob a supervisão dos apóstolos, e aí a gente costuma pensar que em Jerusalém tinha uma mega sede, onde ficavam os 12, sentados numa junta, né? Eram os pobres galileus, pescadores, andando de pé no chão, por todo lado, visitando essas igrejas, visitando esses grupos e compartilhando com eles o ensino de Jesus. Tudo que Jesus é, tudo que Jesus disse, tudo que Jesus falou. O livro de Atos é um exemplo desse ensino. Então, se alguém perguntar qual é o ensino dos apóstolos, é o que Pedro pregou no capítulo 2, é o que Pedro pregou no capítulo 3, é o que ele vai falar no capítulo 4, e por aí em diante, né? Esta é a doutrina dos apóstolos. Quando fala de comunhão, e se a gente juntar isso ali com as coisas em comum, a gente poderia pensar que essa comunidade rompe com a dependência das autoridades e dos expedientes próprios de Jerusalém. Porque se você quiser matar um movimento novo, um movimento principiante, o fator econômico é mortal, né? Então asfixia esse povo. Pedro não pesca mais, João não pesca mais, Tiago não pesca mais, André não pesca mais. Olha, esse povo está com a corda no pescoço. Uma hora ou outra eles vão ter que ir embora para Galileia, né? Interessante que Atos não fala da Galileia, né? Onde Jesus mais atuou, o Novo Testamento nunca diz que lá nasceu igreja. Interessante, né? A gente não sabe até que ponto os discípulos continuaram ligados à Galileia. Mas esse povo resolve um problema imediato. O que é que nós precisamos fazer para garantir a nossa sobrevivência? E então eles resolvem prover eles próprios sua subsistência, né? Porque se esse povo pobre, que se encantou com essa mudança de mente do Pentecostes, não tivesse como sobreviver, eles voltariam para a sinagoga, eles abandonariam a fé dos apóstolos, né? Então o que essa igreja faz? Ela reúne esse povo e começa a atender às necessidades deles de modo integral, né? É quase impossível aqui não lembrar da missão integral, né? Que teve que ser formulada, né? Porque a igreja passou a desenvolver uma missão parcial, né? O que é o contrário de missão integral, se não é missão parcial, missão em partes, né? Então, quando fala de comunhão, falam que tinham tudo em comum,
que vendiam suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, está falando de uma comunidade que trabalhou sua própria autonomia, tá? Não deixou com que seus problemas inviabilizassem o funcionamento da comunidade. Então, enquanto a doutrina dos apóstolos é essencial, não tem como ser igreja sem o ensino dos apóstolos. A comunidade de bens é exemplificativa e não normativa, ou seja, não é obrigatório que os cristãos todos vendam o excedente das suas propriedades e distribua tudo. Porém, por trás dessa medida, tem um ensino de Jesus que é normativo: o amor e a generosidade. Então, geralmente, quando nós explicamos esse texto, as pessoas falam: isso aí foi espontâneo, né? Ninguém mandou ninguém. Claro, foi espontâneo, e assim deve ser. O problema é que nós nos acostumamos a conviver com a meritocracia da fé, né? E nós somos capazes de conviver com milionários. Aliás, as igrejas nem têm mais milionários e pobres, né? Você tem igreja de pobre e igreja de milionário, né? Assim como fora tem igreja de branco e de negro, né? Então você nem tem essa mescla possível, né? Os templos suntuosos já são feitos de forma que os pobres não cheguem, né? Assim como os shoppings, né? E as igrejas de pobre também são igrejas em que os ricos não costumam ir, de modo que todos estão muito confortáveis, né? Ninguém precisa se mexer. O que é essencial aqui, que faz parte do testemunho de Jesus, é a generosidade. Então, talvez esta medida prática e concreta dos primeiros irmãos não seja a ser imitada na sua concretude, mas como princípio tem que ser. E é isso que está por trás do testemunho poderoso dos discípulos. Isso é prática de Jesus, né? O nosso modelo econômico pressupõe cada um por si, né? E salve-se quem puder, né? Antigamente era cada um por si, Deus por todos, né? Hoje é cada um por si, salve-se quem puder, né? E isso comprovadamente jamais proverá a saciedade de todos, né? Promove a acumulação de alguns e a pobreza de outros, e cada um se vira, né? Nesse sentido, a igreja nos dá um testemunho do Espírito, né? Lembra do jovem rico, quando Jesus falou: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? E os discípulos falam: Senhor, como assim? Se nem os ricos entram no céu, então nós estamos todos perdidos. O que Jesus responde? O que é impossível aos homens é possível para Deus. E então a nossa teologia crentez espertamente fala: Deus dará um jeito e os ricos entrarão no céu, porque aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Na verdade, o que é impossível é um rico abrir mão dos seus bens. E isso o Espírito Santo fez aqui, né? Uma correção, quase uma circuncisão espiritual que muda a nossa relação com bens. Então nós podemos entender esse texto como a alienação do excesso, né? Não significa que todos ficaram sem casa, né? Para que então todos ficariam desabrigados, né? Mas eles tinham acumulado bens. E na cultura de Jesus, para não dizer em todas, só se acumula bens por meio da exploração, né? Esse povo estava com a corda romana no pescoço, né? Vou falar do contexto deles. Se você ler os evangelhos com o olho econômico, né, você vai ver que a dívida e o empobrecimento e o desemprego está em todas as páginas, né?
Os camponeses estão perdendo suas terras, estão passando fome, estão se endividando, estão caindo na mendicância, estão desenvolvendo doenças, estão ficando possessos, né? E a própria produção está em crise, né? Roma aperta com eles para obter mais impostos, até o ponto em que eles, antes da guerra dos anos 70, eles chegam ao ponto de fazer greve. Tipo, que se dane o campo, né? Deixa para lá, não vamos então nem plantar mais. Aí Roma alivia um pouco a pressão, né? E volta a apertar de novo. Quem é que enriquece num contexto desse? Apenas aquele que está se aproveitando do endividamento dos outros. Óbvio, era o banco do passado, né? Não tinha outra forma de enriquecer neste contexto. Esse contexto não tem classe média, né? Ou você se torna um financista, um credor, e o Evangelho está cheio da palavra credor, ou então você vai empobrecendo até cair na miséria. Então essa igreja, tocada pelo Espírito Santo, aliena seu acúmulo. E esse é um testemunho violento, estupendo, né? Obra que só o Espírito Santo poderia fazer. Por isso Jesus falou: o que é impossível aos homens é possível para Deus, né? Porque nós não paramos de acumular nunca, né? Todos nós conhecemos um milionário que está roubando ainda, enriquecendo ainda, investindo ainda, está morrendo, mas continua acumulando, né? Isso é uma deformidade que não tem fim. A ação do Espírito Santo sobre essa comunidade tocou essa distorção social e econômica e a corrigiu, né? Não causa surpresa que isso tenha despertado profunda comoção no povo de fora, e que pensou: o sacerdócio do templo e das sinagogas é incapaz de lidar com isso. Eles estão ali para manter a exploração. Vocês sabem que os sacerdotes se aliaram aos romanos, né? E mesmo que o peso tributário em cima dos romanos, dos judeus, fosse mortal, eles ainda recolhiam a parte deles, né? Então o povo pensou: deles não virá nada, eles nunca vão tirar a corda do nosso pescoço. Aí explode essa comunidade nas barbas dos sacerdotes, né? E eles resolvem seu problema, de modo que a mendicância em Jerusalém é diminuída, porque eles agora aderiram ao caminho de Jesus, né? E agora eles tomam o pão com alegria. Não tem mais que se arrastar pelas ruas, né, para poder comer o seu pão. Comem o pão com alegria. Esse é o mais chocante testemunho do Evangelho, né, que colocou senhores e escravos na mesma mesa para partilhar o mesmo pão. Então, independentemente se trata do pão sopão, né? O pão sopão, a distribuição de alimento aos pobres, como a gente vai ver no capítulo 6, quando os apóstolos pedem ajuda, né, para poder continuar cuidando, ou se trata da festa de amor ou da memória de Jesus, tanto faz, porque Jesus partia o pão, né? Jesus era conhecido por repartir o pão. Então, quando eles partem o pão, as pessoas dizem: conhecemos isso de algum lugar, né? Aquela cobraiada que andava atrás de Jesus por causa do pão, né, diz: opa, o Senhor está vivo mesmo, né? O Senhor está vivo, esses homens estiveram com Ele, porque eles continuam partindo o pão. Bom, sobre a questão do partir o pão, a questão da oração comunitária também me chama a atenção. Já dei aqui um pequeno spoiler, né? É assim que se fala, né? A questão da oração me chama a atenção pelo seguinte: nós vamos ver no capítulo 3 que Pedro e João sobem ao templo para orar, né? E eles aqui passam a orar em casa. Diga. Eu só queria... Você rapidamente falou sobre missão integral. Sim. Do Padilha. Eu fiquei pensando, por que ela não
que ela não faz mais sucesso aqui diante de tantos modismos que a gente tem, Yellow Creek e etc. E aqui isso parece que sempre ficou a parte da igreja e ela faz tanto sentido com esse partir, com essa distribuição mais igualitária. E aí, olhando esse texto aqui, esse texto me leva mais pro socialismo do que o capitalismo. Ou eu estou enganado? Olha, não, assim, em linhas gerais. Eu terminei a minha aula, o meu encontro na aula passada, lá, o online, né, a aula 3, falando assim, gente, eu estou lendo a Bíblia e não é o capital, não, é a Bíblia. Né? Porque, assim, essa experiência aqui, na história da humanidade, ela é revolucionária. Né? Porque a palavra comum está aqui. Né? Nós não podemos falar em comunismo, né? Mas a palavra comum está aqui. Né? Eu estou lendo um livro de um padre português, não sei se ele é vivo ainda, José Porfírio, em que ele diz o seguinte: o lema de Marx foi tirado dessa comunidade, porque o lema do comunismo teórico, não do marxismo ateu materialista, né? Mas o comunismo teórico, o lema dele era o seguinte: de cada um conforme a sua capacidade, a cada um conforme a sua necessidade. Então, de cada um conforme a sua capacidade, né? As pessoas não são iguais na sua capacidade de produzir, né? A cada um conforme a sua necessidade. Sim. Não é. O comunista é óbvio, porque não foi ele que inventou o comunismo. Sim, a gente associa. Esse cara que eu estou lendo, ele já começa por aí. Né? Fizeram uma propaganda tão intensa para colar o comunismo histórico, né, de diversas comunidades alternativas que sempre existiram a Marx. Né? Mas isso para ele é fruto de uma propaganda. Tem que tirar fora. Marx é um teórico, sociólogo, escreveu sobre o capital, materialista e ateísta. Né? Ele que fez essa síntese. Né? Mas o comunismo, sim. Na verdade, quem disse isso falou, isso veio de Lucas. Porque é isso que Lucas está dizendo. Né? Por exemplo, o Barnabé. O Barnabé, que para nós é quase um santo, né? A gente quase canoniza o Barnabé. O Barnabé era um levita que não deveria ter propriedade. Já pararam para pensar nisso? Pois é. O levita, o sacerdote, não era para ter campo nem propriedade. O levita, o Barnabé, tinha seus campos. De onde o clero enriquecia naquela época, a não ser apertando o laço no pescoço do povo, dizendo: pague os seus dízimos e suas ofertas. Nós não vamos aliviar. Não vamos aliviar. Lembra de Jesus lá em Mateus 17, quando os coletores do templo chegam para ele e falam: o teu mestre não vai pagar não o imposto? Jesus fala: pague. Né? Mas aquele é o imposto do templo. Os caras saíam pelo império inteiro. Pelo império inteiro, recolhendo dinheiro. E Roma apoiava, porque ela sabia que isso revertia em lucro para ela também. Era uma maneira de manter o povo judeu em paz. Como que esse levita, natural de Chipre, ou seja, da diáspora, tem terras para alienar, se ele não era parte do sistema clerical? Então esse é o toque do Espírito, né, que diz: não posso mais. Né? Essa não é a economia do reino de Deus. Eu não posso mais trabalhar com a lógica da acumulação, mas com a lógica da distribuição. E por que você acha que missão integral em nenhum momento ela grudou, falando no Brasil? Porque toca num ídolo central do nosso protestantismo. Ela Nosso protestantismo é pai do capitalismo moderno, né? Passou pelos Estados Unidos, então ele recebeu esse batismo capitalista. O protestantismo padece de algumas doenças como individualismo. Ele nasceu na Idade Moderna, então ele, né,
E outro fator que eu falei no final da aula passada é a questão da espiritualização, né? Esse texto aqui que a gente está lendo, ele pode ser lido apenas como um texto espiritual, né? Doutrina dos Apóstolos, Escola Bíblica Dominical, reunião de oração na igreja, Santa Ceia, né? A questão do dividir o pão é a assistência social da igreja, e beleza, né? Ninguém precisa se mexer, tudo no seu devido conforto, e ainda vamos desenvolver técnicas para crescimento da igreja, porque o povo não vem, né? Aqui nós temos uma situação de tamanho impacto na sociedade que o povo vem ver. Seja para criticar, para perseguir, para falar, mas eles vêm ver correndo. Ou até para saciar a sua fome física. Sim, exatamente. Exatamente. Sentir acolhido, né? Sentir acolhido, exatamente. E acolhido de modo integral, né? Mas, irmão, eu tenho sido assim muito, como é que eu vou dizer, entristecido com essa questão, né? Eu vi o René Padilha, né, recentemente aqui, né, conversando com pastores, né, e só não apedrejam porque é pecado, né? Mas ele é detestado, né? Em alguns lugares não se pode sequer falar isso, porque parece que você está blasfemando se você disser que a fé de Jesus Cristo tem que ter impacto na vida, né? Esse cristianismo igrejeiro, espiritualizado, individualizado, acabou. Está cheirando mal, acabou, né? Esse meu exercício aqui, desde o ano passado, é para nós nos redescobrirmos na origem e refletirmos de novo o que nós perdemos, né, que é o que você está dizendo, o que nós perdemos na nossa prática, que nós temos que visitar não nossos pais missionários mais, mas lá na fonte, né? A minha tese de doutorado, ela pretende fazer o seguinte: verificar se o modelo de Jesus era viável e execuível e praticável aqui, porque se for aqui, então pode ser em qualquer lugar, né? Porque muitas pessoas dizem que isso aqui é um idealismo poliana, é um idealismo tipo esses caras. Aliás, é o seguinte, esse texto aqui, a última vez que eu ouvi numa pregação, ele foi pregado como crítica, e isso está em diversos livros e tal. É uma sementinha diabólica que foi plantada dentro da igreja, é o joio, né, para crescer junto. De modo crítico, para o seguinte, irmão, você não sabe? Daqui a alguns capítulos aqui, algumas páginas, os irmãos da Jerusalém não estão passando fome. Foram bobos, eles não entenderam. Eles alienaram seus bens, depois estão passando fome. Ora, se eles tivessem preservado seus bens, não estariam passando fome, né? Então, a nossa teologia é tão safada, desculpa, depois você, que é capaz de fazer isso do texto, e depois nós dizemos só a Escritura, né? Que nós seguimos a palavra, e a palavra é a nossa regra de fé e prática. Não, não é. A nossa ideologia é a nossa regra de fé e prática, essa é a verdade. Sim. Pastor Bebeto Araújo fez uma participação dizendo: a igreja que nasce após o Pentecostes não era uma comunidade homogênea. Sim. Aí, entre aspas, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Koinós. Significa que eles se amavam na diversidade, normativo e ou exemplificativo. Ok. Eu estou tentando fazer aqui a leitura. Muito obrigado, pastor Bebeto, é uma sumidade, né, nesse assunto. Eu estou tentando fazer aqui uma leitura, buscando por trás dos casos concretos, né, o que eu entendo como normativo e essencial, né? Então, por trás dessa medida prática que eles tomaram, tem um valor essencial. E esse valor essencial descreve a igreja. Quando eu digo essencial, é importante entender, é da essência da igreja. Não pode não ter. Não pode não ter, né?
Quando se fala aqui do testemunho, que eles davam testemunho da ressurreição de Jesus, não é apenas dizer, creia no Cristo invisível que está no meu coração. É porque eles viam. No capítulo 4, vai dizer, eu anotei, não sei se eu posso achar aqui agora, que fala assim, perceberam que esses homens tinham estado com Jesus. Vocês vejam aí no capítulo 4 e tal, que fala, esses homens são indoutos, né? 4:13? Isso mesmo. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Se a gente faz uma leitura meramente espiritualista do texto, a gente pensa, o olho dele brilhava, né? O rosto dele brilhava, né? A cara de santo brilhava. Não, esses caras dão continuidade ao ethos de Jesus, né? É o evangelho vazando para a vida da igreja, né? Bom, esse é um ponto gravíssimo, né? Tanto é grave que ele vai aparecer no capítulo 4, né? Dizendo que eles alienavam o excedente acumulado para atender os irmãos, né? O Barnabé, levita, que deveria ser um sem terra, né? Tem acúmulo e aliena também seus bens e traz aos apóstolos, e Ananias e Safira, né? Que tenta dar uma de esperto, né? E fazer propaganda de si e acabam muito mal. E no capítulo 6, até onde eu fui, a distribuição passa a ser criticada, porque as doenças, né? Elas sempre estão ali, tudo que é vivo, né, tem a potência, né, de desenvolver suas mazelas. Então surgiu uma crítica de que eles estavam dando preferência para os judeus e não para os helenistas, né? Mas a igreja, seguindo a orientação do Espírito Santo, reage imediatamente ao clamor da igreja, né, ao clamor do povo. A questão da oração, eu vou depois aprofundar esses temas, né? O Bebeto, peraí, só uma coisinha, o Bebeto falou da palavra koina, né? Que é a nossa koinonia, né? E é também o koiné, ou seja, por isso que eu falei, comunhão, ela tem que ser integral, né? Tiago vai dizer isso depois, né? Como que você fala para o teu irmão, vai-te em paz, né? O Senhor te abençoe, se o cara está com frio e com fome, né? Então, Tiago está muito perto ali da prática desses irmãos. Não, então respondendo, porque ele fez uma pergunta, se Sim. é normativo ou exemplificativo. Então, a gente poderia responder que o amor é normativo. Sim. Essencial. Essencial. E todos os que estavam juntos e tinham tudo em comum, exemplificativo. Exemplificativo. No sentido que existe um princípio aí. Mas veja, quando eu digo exemplificativo, é porque se eu dissesse que era norma, todos nós deveríamos vender tudo como o jovem rico, né? Vender tudo, alienar tudo e nos tornarmos franciscanos, né? Então, nesse sentido, eu não digo que é normativo. Porém, quando a gente diz não é normativo, né? Nós pensamos, então minha casa, né? Minhas mansões e tal estão salvas. Ele está dizendo não. Nós temos que ter olhos para a necessidade. Para praticar o normativo. Para praticar o que é normativo. O que é normativo? O amor, a generosidade. Exatamente. Uma coisa interessante que você estava falando, principalmente desse vínculo do Barnabé sendo levita. É interessante que quando Deus, no Antigo Testamento, né, ele menciona a instituição da tribo de Levi, do sacerdócio, ele fala exatamente essa questão de que eles não teriam pós, mas ao mesmo tempo eles eram os responsáveis pela distribuição de tudo na casa. Exatamente. Porque todos vinham até eles, eles não tinham necessidade, porque todas as outras tribos davam para eles as coisas, só que não eram deles. Era para eles receberem tudo, suprirem as suas necessidades, exatamente o excedente, partilhar com aqueles outros que não estavam. Porque até a gente estava estudando aqui a questão dos filhos de
no livro de Samuel, os filhos do sacerdote, eles faziam exatamente o contrário. Eles retinham o melhor, eles retinham o que não era para eles ficar, e Deus foi direto com aquilo. Como o sistema se perverte. Naturalmente. Isso é o mais engraçado, naturalmente. E a questão da posse da propriedade, a gente ainda acha, a gente confia em Deus, a gente acredita em Deus que supre as nossas necessidades, mas a gente não confia, né? Porque a gente supre as nossas necessidades, para com a gente. A gente é um rio morto, né? Uma curva de rio, né? Tudo tem que parar na gente. Porque a primeira situação que Deus dá, a primeira norma que Deus dá para o povo é que a terra é minha, não é de vocês. E toda a propriedade tem origem na terra. Todos os bens que a gente possui hoje têm origem na propriedade da terra. E a primeira coisa que Deus fala é: a terra é minha. Se você tem alguma propriedade, você está usurpando aquilo que é meu, de Deus. E aí, se você não dá o uso adequado para aquilo que é de Deus, aí Deus vem e destrói tudo, que é o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que a gente acha que é por causa de problema sexual, mas é por causa de exploração e não distribuição. É a lógica que nos engana, né? É um engano, né? Essa questão da tribo de Levi, do Barnabé, não possui, e ele tinha. E aí a hora que ele recebe... Ele estava dentro do sistema, do sistema de acumulação. E não se sentia mal por isso, né? Não. Mas quando ele recebe o contraponto do Espírito, fala: peraí, isso aqui não era nunca para ser desse jeito. Deixa eu voltar para o que deveria ser. O sacerdócio de Arão e Levi, eles, assim, se a gente pegar, por exemplo, Anás e Caifás e comparar com Arão, tem um mundo entre eles, né? Porque esses homens do Novo Testamento são tudo, menos sacerdote, né? Eles são poderosos, eles são grandes líderes políticos, quer dizer, o sistema que tinha sido instituído para a solidariedade, aqui já estava completamente corrompido, a um ponto que consta nos documentos da época, que eles não esperavam o cara trazer as ofertas para o templo, eles iam buscar. Eles iam na fazenda do cara buscar. Então se tornou uma pequena Roma, né? Porque os romanos vinham para tributar, né? E eles pegavam ainda mais a parte deles, né? Então eles duplicavam o ônus em cima do povo, né? Ao invés de aliviar. Dentro desse contexto, vejamos, né? Se a gente consegue, se nós conseguimos imaginar, dimensionar o impacto que teve, né? A situação deles era pior do que a nossa, né? Nós hoje pensamos: meu Deus, né? Eu não sei nem se eu vou me aposentar, né? Eu não sei o que vai ser, o país está numa... A deles era gravíssima, né? A deles era uma situação gravíssima. Roma era a senhora do mundo e a lógica deles era a tributação e não dava nem sombra de que ia ruir, né? Dentro desse sistema explorador, cruel, perverso do Império Romano, eles acham a lógica dentro deles mesmos, né? Fazendo a metanoia. Por isso arrependam-se e adiram a Jesus Cristo, né? Salvem-se dessa geração seca, porque essa geração não vai prover os meios de sobrevivência, não vai trazer o modelo alternativo, né, que nós falamos na aula passada. A outra questão aqui da oração, ela é também revolucionária pelo seguinte: homens e mulheres estão orando juntos. Vocês sabem que o lugar de orar era no templo ou na sinagoga, homens no salão dos homens, meninos junto com os homens e mulheres e meninas afastadas no seu local próprio. Aqui nós vemos no capítulo 2 que subiram para o cenáculo, né, os 12 apóstolos, os 11, né, perseveraram com ele, com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus. Todos eles perseveravam em oração juntos. Nós não somos capazes de dimensionar o que isso significa, né? Que eles se mantinham orando, né?
oração é também algo que a gente precisa redescobrir, né? As pessoas ficam muito impressionadas quando a gente fala, quando eu falo às vezes em alguma aula, né, que ninguém no Novo Testamento orou em nome de Jesus, né? E mesmo assim suas orações foram respondidas. Ele fala, então não tem que orar em nome de Jesus, tem que orar como Jesus, né? Usar o nome de Jesus para expressar algo que não é de Jesus. Como é que chama isso? Usar o nome de outra pessoa, um estelionato, alguma coisa assim, né? Você só pode orar com Jesus, no Espírito de Jesus. Então, oração aqui é a maneira de manter o diálogo com o Senhor, de manter viva o Espírito de Cristo, né? Por isso que a igreja ora, não para apenas atender seus caprichos e necessidades. O Luiz Fernandes já tinha dito antes que, você falou em oração, eu vou encaixar o comentário dele que diz assim, somente com a ação da habitação do Espírito Santo foi que gerou a doutrina dos apóstolos, o perseverar em oração, o partir do pão de casa em casa e a comunhão, dando autoridade à igreja. Exatamente. A ação do Espírito Santo, né, a ação do Espírito Santo na igreja, fazendo aquilo que era impossível, né? Era impossível surgir uma seita de Jesus, né, dentro de Jerusalém, no local mais sagrado, né, dos judeus. Então, perseveravam na doutrina. Jesus falou, perseverem em mim, eu perseverarei em vocês, não é isso? Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês darão muito fruto. Eles estão fazendo isso aqui. Partir do pão. Pão aqui não é espiritual, é pão mesmo, né? É saciedade. Saciedade. Nas orações, em cada alma havia temor. Essa é uma palavra também que merece uma pesquisa, né? Eu vou apenas dizer aqui, eu entendo esse temor como sendo, vamos cuidar do que nós recebemos, né? Vamos cuidar para não ofender isso que nós recebemos, para preservar isso que temos. Os prodígios e sinais, que a gente costuma pensar que é apenas curar o surdo, o cego, o mudo e o coxo, o paralítico, né? Tem que ser incluído aqui também essas mudanças sociais, econômicas e culturais, né? Que também são prodígios do Espírito Santo, são sinais, né? Quando João Batista pergunta para Jesus, és tu que haveria de vir ou esperamos outro? O que ele faz? Ele cura pessoas e anuncia o Evangelho, né? Então são prodígios e sinais do reino de Deus. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, né? Essa questão do estar juntos, literalmente ter tudo em comum, pode ser uma medida prática, concreta, que atendeu da melhor forma àquela necessidade imediata. A pergunta que nós temos que fazer é, que medida nós podemos tomar hoje, na prática, para atender o que está diante de nós, né? Bom, pobreza é pobreza em qualquer lugar, né? Necessidade é necessidade em qualquer lugar, fome é fome, sede é sede, nudez é nudez, doença é doença. Então as coisas não mudam só porque se passaram 2000 anos. Mas a igreja deve ter temor de preservar esse fermento de Jesus para continuar respondendo da melhor forma à situação que está diante de nós. Então, você falou da missão integral, né? Eu perguntei para um teólogo da teologia da libertação, né? Porque faço meus estudos na PUC, perguntando por que surgiu aqui, não na Europa, não nos Estados Unidos, não na Índia. Por quê? Ele falou, porque aqui, o único lugar do mundo, né, em que o cristianismo se deparou com a pobreza. A pobreza interpelou o cristianismo e obrigou a igreja a dar uma resposta, né? Então, tanto a teologia da libertação como a missão integral são irmãos siameses, né, de um mesmo momento de escuta do Espírito Santo, né?
quando a igreja pensou, não dá mais para ficar aliada com os poderosos, ricos, os grandes da nação, e espiritualizar a fé dos pobres, dizendo, conformem-se com a vontade de Deus para vocês, porque no céu vocês terão suas mansões. Né? A igreja viu que isso era insustentável, era pecado, e ela deveria então fazer essa crítica. Como toda teologia, elas precisam ser corrigidas ao longo do percurso. Né? Então é claro que houve excessos, erros do momento, mas a escuta deles e o clamor profético que eles levantaram, né, continua nos interpelando. Sinais fantásticos que não são só curas, mas sim uma revolução social e religiosa. Total, em todas as áreas, né? Econômica, cultural. Um dia eu vi um ateu, eu gosto muito dos comentários dele, Juca Kfouri, que foi coroinha, sim, que se tornou um ateu. Sim. Ele, dentro de um comentário na TV, ele disse, eu até não lembro o contexto, mas ele me fez um comentário que eu até hoje estou buscando a resposta para isso, que ele disse assim, a civilização deu certo, o único lugar no mundo onde ela deu certo foram nos países nórdicos, aonde a distribuição de renda é mais parecida possível. Menos desigualdade. Menos desigualdade. E quando ele terminou esse comentário, eu fiquei pensando, não, mas para aí, aquele povo lá não acredita em nada. Muito pelo contrário. Né? Tem gente que ainda acredita na natureza, né? Mas eles são agnósticos, eles são pós-cristãos. Estão pouco ligando para qualquer coisa. E como é que isso pode ser? Como é que esse comentário desse cara que é ateu, ele conflita muito com o momento que nós estamos passando no Brasil, onde o cristianismo cresce exponencialmente, só que as diferenças aumentam. É uma interpelação. Então, eu estou me perguntando, eu já perguntei para muitas pessoas, e é sempre muito superficial, porque isso, eu fiquei pensando lá que eles hoje não acreditam nem mais na natureza, quer dizer, eles têm um ativismo. Eles são pós-cristãos, né? Mas assim é um povo completamente, só que lá a civilização deu certo a partir de Eu acho que tem que perguntar, Edson, a questão do enriquecimento dos países europeus, né? Às vezes é passado aqui para nós, até ideologicamente, como se eles fossem virtuosos, né, e nós preguiçosos. Sim, né? sim. O enriquecimento do mundo tem que ser levado em conta, né? O que se chama de prosperidade, né? O que é prosperidade de fato e o que serve de modelo para nós. Sim, né? mas lá que o cristianismo, não sei como é que a gente pode dizer o que é hoje o cristianismo. Lá eles têm eles conseguiram equalizar melhor do que nos lugares onde... Porque se fosse assim, aqui no Brasil, já que o cristianismo, os evangélicos cresceram tanto... Veja que não é imediato, né? Não é uma relação direta, né? Isso que você está colocando é uma interpelação, quer dizer, é uma interrogação que a sociedade está pondo na nossa cara, né? Está pondo na nossa cara. A sociedade, mas não... Isso está vindo de fora, mas não de dentro. Exato. A igreja terá que fazer essa reflexão, né? Eu entendo, essa é a palavra minha, né? Eu entendo que a igreja está sendo julgada. Pedro fala isso, acho que na primeira epístola, ele fala assim, o juízo começa pela casa de Deus, né? Para mim, na minha leitura hoje dos fatos, a igreja foi trazida por Deus à praça pública e está expondo-a em praça pública. Seriam os nossas incoerências, nossas injustiças, o que a gente tem cultivado, o que a gente tem negligenciado, está assim escrachado. E é hoje, esse movimento é hoje. Eu acho que sim. Eu acho que nós estamos sendo desnudados em praça pública, né? Para que não haja nenhum tipo de mascaração do Evangelho, né? E nós, claro, o juízo não é para matar, o juízo é para reabilitar, e nós teremos que fazer essa autocrítica para renovarmos nosso pacto com Jesus, né? E pensar se nós estamos dispostos de fato a tomar o caminho, que é o nome da fé em Atos, né? Eu tenho me perguntado muito, né, como que
a gente reagiria no lugar do jovem rico? Né? Quanta tristeza, quantas noites sem dormir, né? Que dor profunda no coração a gente teria se o Espírito Santo tocasse a nossa relação com bens. Né? Esses dias alguém me chamou de comunista, né? Falou, seu comunista dos infernos, infiltrado, não sei o quê, né? Alguém falou que se você não foi chamado de comunista ainda esse ano, você está muito mal, né? Você é um péssimo cristão. Eu respondi, cara, não sou ainda. Eu queria ser, mas eu ainda acumulo muito. Eu ainda tenho muito mais do que eu preciso. Né? Então, assim, a nossa lógica ainda é imperialista, é romana. A nossa lógica ainda é do templo, porque esse é o formato no qual nós fomos gerados. Né? Fazer essa ruptura que Pedro fala aqui, salvem-se dessa geração seca, porque ela não vai produzir mais do que isso. Vocês vão morrer com seus bens na boca, vocês vão morrer gordos, né? Uns morrem de fome, outros morrem gordos. Essa geração, esse modelo, esse sistema não produzirá a saciedade do reino de Deus. Né? Arranquem-se dessa geração. Né? Mas isso é uma obra do Espírito. Eu acho que se a gente pelo menos confessar, né, dizendo, Senhor, eu ainda estou... Quando eu vejo, eu estou acumulando. Eu tenho muito mais calças do que eu vou conseguir vestir, muito mais sapatos do que eu vou conseguir calçar, muito mais agasalhos do que o frio desse lugar. Né? A gente pelo menos permite que o Espírito Santo toque o nosso coração. Né? Tem mais alguma fala aí que eu devo? Tem. O Luiz Fernandes diz, a exemplo do samaritano, este deu os cuidados imediatos e levou para a hospedaria, igreja. Hoje a igreja não tem esse espaço, porque levamos o moribundo físico e psicológicos marginalizados da sociedade. Boa oportunidade dessa escola para suscitar esses valores. Essa igreja tem, né? Graças a Deus que nós graças a Deus aqui, essa igreja né? tem, essa igreja, um lugar para os... entendeu a sua vizinhança, o seu espaço e tal, e tem caminhado nesse caminho de Jesus. Mas eu acho que a moral da história é essa daí. Né? O que é que está nos interpelando? Né? O que a sociedade, o mundo, para não dizer o próprio Deus, está colocando na nossa porta, dizendo, e aí? Né? E aí? Como você vai responder a isso imitando Jesus? Tá? Então, acho que essas são as questões. Essa igreja aqui respondeu ao clamor do Espírito, ao impulso do Espírito, a um caso concreto. Né? Então, isso é normativo, responder ao que está na sua porta. Mas parece que esse grito que vem e bate a porta, a gente não ouve. Ah, sim. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? O que eu vejo aqui na igreja de Atos é que foi um movimento muito natural, não foi um programa de igreja, não foi resposta ao Espírito. Aí a gente volta um pouco lá na despedida de Jesus para os discípulos, quando ele fala que ele tinha que partir, os caras estavam tristes, ele fala, é por bem de vocês que eu estou indo, que virá alguém que os convencerá do que vocês têm que fazer. Exatamente. O que acontece em Atos, que vocês citaram o caso de Barnabé, é uma ação totalmente do Espírito. Sim. Por isso que a missão integral, eu tenho assim minhas dúvidas, que ele tenta normatizar uma coisa que não é argumentativo, não é o grito, não é, é além, Deus sabe que é além. O que a igreja de Atos está experimentando aqui, os discípulos, é que eles começaram a viver como o próprio Cristo. Sim. Totalmente desimpedidos de tudo que eles estavam interessados. Essa igreja aqui, eu coloquei como uma igreja para a gente olhar, não para repetir, né? Para olhar. É interessante verificar como que lá na fonte, na experiência, no passo 1 da experiência, eles responderam assim, né? A meu ver, nós temos uma história, né? Nós temos uma história. O que essas correntes teológicas fizeram foi a seguinte: levantar o problema, né? Porque o meu receio com esse teu pensamento, Giovanni, é que nós acreditamos ser espontâneo, mas ele não acontece, né? Então ele precisa ser pelo menos entendido, denunciado, confessado, exortado, né?
para que a igreja lembre quem ela é. Né? Porque eles aqui estão muito próximos de Jesus. Né? É uma geração que passa do Evangelho, é a primeira geração de cristãos que viveu a ausência do Senhor. Né? Tipo assim, estávamos com Ele, agora Ele se foi. Como que a gente mantém Ele entre nós? Como a gente reproduz o modelo? Né? Se a gente olhar a evolução da história no próprio Novo Testamento, não precisa nem ir para a história da igreja, a gente vê que esse fermento ele vai perdendo. Né? Por exemplo, vamos comparar com Coríntios. Né? Coríntios, o Paulo já dá de dedo na cara deles. Né? Fala, pô, vocês vêm para a festa da igreja, um bebe até ficar bêbado e o outro chega e já acabou tudo. Né? Então percebe como esse impulso do Espírito, né, que deve vir de dentro, ele precisa ser pelo menos identificado. Né? Porque séculos depois de história da igreja, séculos depois de protestantismo individualista, nós somos muito mais meritocráticos. Né? Nós damos testemunho. Veja os testemunhos na televisão. Né? Eu tinha uma casinha, agora tenho 3, eu tinha um carro, agora tenho não sei quanto, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas a gente não vê esse impulso do Espírito. Então, será que o Espírito não está sendo extinguido, como Paulo fala para os Tessalonicenses, né? Não extingais o Espírito? Né? Ou, não sei quem de vocês falou aqui do ouvir, foi você que falou, né? O ouvir, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Eu acho que essa é uma questão a ser recuperada. Né? Porque os cristãos se defendem muito dizendo assim, não, claro, isso aqui foi espontâneo, ninguém impôs, claro. Né? Mas precisa ser pelo menos ensinado. Né? Precisa ser pelo menos ensinado. Mas acho que a realidade do homem todos vêm. Eu acho que não. Só que, acho que sim. A gente passa no semáforo verde, a gente passa na favela. Sim, sim. Entendeu? Só que é uma cegueira, é muito mais grave a questão. Por isso eu falo, eu não vejo que é argumentativo, porque está nos nossos. A gente vê. É uma ação maior do que é pecado isso. A gente convive, eu convivendo com os teólogos e sentindo o grito deles, né, a gente não vê mais. É que a gente se mune de defesas, né, para não ver. Essa a questão. Gente não vê. Uma pessoa de classe média que sai do seu condomínio, só vive nesse meio, né? Tipo, vai no shopping, vai na igreja, vai tal, papapá. Se não quiser ver, ainda mais numa cidade como Curitiba, né, que é cidade social, né, você não vê. Né? Você passa com o seu vidro fumeiro e tal, você não vê. Na verdade, eu acho que a gente é uma questão de cegueira espiritual e surdez espiritual. Eu acho que a gente se acostuma a um ponto que o horror que está diante de nós, talvez como a Irene falou, a gente já se previne, porque o fato é, olha só, vamos ver se esse argumento ajuda. Né? O fato é que nós nos acostumamos. Nós não conseguimos viver sobre uma pressão psicológica. Né? Nós não conseguimos viver. Então, assim, a gente se acostumaria com a guerra, se acostumaria com a seca, a gente se acostuma. Né? Uma pessoa que vem de fora para o Brasil, por exemplo, eu tive um cunhado estrangeiro. Né? Ele falou, quando eu vi o Rio de Janeiro chegando assim, eu fiquei encantado, pensando, meu Deus, é aqui que eu quero viver. Né? Depois ele falou, me deu uma raiva de ver o Rio de Janeiro. Como uma cidade linda dessa pode ser tão perversa? Um país rico desse pode ser tão miserável? Então, assim, não que os olhos dele fossem espirituais, mas talvez vindo da Europa, né, onde tem menos desigualdade e tal, aquilo com o que nós já nos acostumamos, para ele agrediu. Né? Eu acho que nós nos acostumamos a ver. Né? Tipo, é problema dele, ele é vagabundo, ele não sei o que e tal. A gente racionaliza, porque psicologicamente nós não conseguimos viver sob essa pressão. Né? Então, muitos anos depois, né, senão a gente pensaria o seguinte, bom, então o que temos é o que é. Né? É a ação do Espírito. Ou então a igreja não ouve mais o Espírito. Né?
Eu creio que Deus usa o grito da sociedade, né, as pedras clamando, né, para chamar-nos a esse fermento de novo, né, entendeu? Senão, a gente vai ficar como está. A gente não vai achar aonde está a metanoia, né, aonde eu tenho que dar a virada. Só tentando compor as coisas. Sim. A questão tem... A nossa tendência é sempre assim, eu vi o erro, aí eu crio 10 passos para suprir o erro. Sim. Aí eu crio uma teologia específica, eu crio uma doutrina Sim, determinada. Aí eu me acostumo nessa doutrina determinada e eu já ouvi o Espírito. Sim. Aí o Espírito fala assim, não, é para continuar caminhando. Exatamente. Não é só aí, vai mais para frente, segue mais um passo. E aí, nessa questão, aí a gente está muito acostumado em grandes doutrinas, como o irmão colocou assim. Aí a gente fala, por que essa não pegou? É porque a gente não continuou ouvindo. É porque a gente ouviu um pouco, parou, ou mudou, ou veio uma nova doutrina, peguei essa outra. Então, o caminhar do Espírito, ele é renovado nesse sentido. Por isso a gente não se torna excusado, a gente não fica, desculpa, eu não sabia, mas você sabia, agora que a nossa obrigação é sempre ouvir o Espírito. Se aí a voz do Espírito não vem da igreja instituída, CNPJ, mas vem das pedras, porque a igreja calou a boca, eu vou ouvir as pedras, porque o Espírito está falando nas pedras. Aí a igreja sai, ouve as pedras e retorna de novo ao seu caminho. Eu acho que essa acomodação nas doutrinas e teologias certas. O assunto acabou surgindo, né, com teologia da missão integral. Veja, nós não canonizamos nada, né? Ela foi apenas ouvidos que ouviram um grito, né? Mas eu concordo com você, né? Aliás, hoje, os teólogos da libertação hoje já fazem a autocrítica, né? Muita autocrítica, né? Então não significa que a explosão lá do René Padilha nos anos 60, né, tenha gerado os frutos que deveria ter gerado, né, ou que não deva ser atualizada. Eu acredito que ele, com certeza, defenderia isso, né, ainda está em atividade. A questão é a pergunta, né, a demanda do Espírito Santo para nós e como nós vamos responder a ela. Né? Como nós temos que responder a ela. Você falando aí, agora eu lembrei do Romeu Cordeiro, né, que a gente gosta de ouvir, que ele fala desse ouvir o Espírito Santo e o tempo que você tem para reagir. Né? Ele fala assim, o Espírito Santo te dá uma orientação para a igreja deve responder a ela. Se não responder, aquele tempo passa, aquela oportunidade passou. Né? E aí o ônus também ficou. Então, assim, nós não vivemos de história. Né? A história apenas nos orienta, nos instrui. Né? Nós temos que viver esse tempo, essa demanda. Né? A pergunta que eu acho que nós devemos... Meu Deus, a pergunta que nós temos que fazer agora é o que o Espírito Santo está nos chamando a ser nesse tempo. Né? Por exemplo, vocês aqui têm uma experiência bem local, né? Ouviram a voz do Espírito. Né? Tem hospitais, tem necessidade, né? Vocês responderam, como nós podemos suprir? Né? Fizeram essa pergunta, essa escuta do Espírito. Né? E assim cada um de nós. Bom, meu objetivo com essa questão foi levantar esse retrato da igreja apenas para mostrar características essenciais. Né? Como ela fez concretamente, cada igreja pode responder. Por exemplo, ela não tinha um quarto para receber hóspedes, né, dentro do hospital. Né? Vocês fizeram isso. Quer dizer, vocês estão sendo a igreja que escuta no local. Né? Bom, estourei todos os tempos, preciso terminar. Próxima reunião nossa será online. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que estivemos juntos, pedimos que a tua palavra encontre terra fértil no nosso coração e que esses questionamentos todos e o trabalho do teu Espírito Santo em nós surta todo o fruto bom que o Senhor espera. Oramos em teu nome. Amém.